Ok, já estamos ao vivo então. Bom dia, doutor Ivo, bom dia, Cássio, bom dia, Gilmar, que está lá na técnica, o Fábio. Estamos dando início então com alguns probleminhas técnicos e a gente pede desculpa aos nossos internautas que estão assistindo. São problemas inerentes à tecnologia de fazer acesso. O doutor Ivo Frade, nosso convidado de hoje, consultor na área de grandes culturas, trabalha como consultor na empresa Iberá Sementes, e ele vai fazer a sua autoapresentação agora, muito gentilmente, está contribuindo conosco com o PET Agricultura Familiar, com o curso de agronomia aqui da UTFPR, Campus Dois Vizinhos, vai conversar conosco a respeito de ambientes para altas produtividades na cultura do milho. O doutor Ivo, então, tem uma experiência muito grande, são muitos anos, né, dedicados a isso. Eu gostaria que ele fizesse a autoapresentação, tá? Seu Ivo, o senhor vai estar num primeiro momento aí com o apoio do Cássio, né? O Cássio vai fazer depois as perguntas para o senhor, certo? Após a sua apresentação, e as perguntas que serão, né, colocadas pelos nossos internautas. Então, agradeço sobremaneira a sua participação aqui conosco hoje, dentro dessa série de lives que o Grupo PET Agricultura Familiar está transmitindo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sei das dificuldades que o senhor está enfrentando aí, né, transmitindo da fazenda, mas é assim mesmo, tá bom? O bom é que improvisado sai melhor. Um grande abraço para o senhor, então, uma boa live para todos nós aí. Cássio, pode assumir, então. Doutor Ivo, o senhor pode fazer a sua autoapresentação. Obrigado. Ok, obrigado, professor, pelo convite, né? Agradeço de antemão e peço desculpa pelo enrosco aqui de trabalhar com dois computadores. Não teve jeito, eu tive que tirar de um computador, passar para o outro, um pendrive, mas graças a Deus estamos a posto. Bom, fazer a apresentação, a minha apresentação é o seguinte: eu estou há 47 anos no campo, né, assessorando grandes empresas no sul do país e no Brasil Central. Então, eu vou falar do ambiente de produção, não vou meter a marca, variedades de milho, Então, o importante é a abordagem de como fazer para que o genótipo possa expressar o potencial que ele tem. Tá? É basicamente em cima disso. E vou fazer algumas considerações, tanto no Brasil Central como aqui no Sul, referente a manejo. Manejo, a palavra de ordem é manejo. Manejo de solo e assim por diante. Então, está aí, né, o meu endereço. Eu estou agora dando consultoria aqui nos Campos Gerais, a Sementes Iberá. E sempre quando eu começo uma apresentação, eu pergunto para o produtor, para o pesquisador, para quem seja, em que ambiente esse ano eu vou estabelecer a minha lavoura do verão ou do inverno. Eu estou sendo regido pelo fenômeno Laninha, El Niño ou Neutro. Em cima disso, eu vou definir quais produtos utilizar, qual fonte de nitrogênio mais o nitrogênio, mesmo o fósforo, o potássio, os macro e microelementos, quais fontes utilizar em função do fenômeno, e ela é visto com antecedência de 6 meses. Só não explicam a intensidade do fenômeno. Entendeu? Então, vamos lá. Dando início, eu primeiro vou falar do ciclo hidrológico, quanto chove em cada região do país. Eu quero crer que o produtor ele tem que desenvolver um modelo de agricultura para a região que ele está inserido e observar a natureza, o ciclo das águas, né? Ciclo hidrológico, quando chove é o ano, quando chove, e principalmente quando chove armazenar água dentro da propriedade, não deixar ela erosão laminar e não deixar sujar a água dos rios, né? Eu aqui estou há pouco tempo nessa empresa, dando assessoria, mas quero crer que nós temos um batalhão de máquinas na lavoura, fazendo represa onde começa a correr água, que geralmente são as estradas, para armazenar água dentro da propriedade. Essa chuva que é desse fim de semana de 70 milímetros, com certeza nós não deixamos nada ir para o rio Tibagi, porque era uma seca muito grande, agora choveu e nós armazenamos. Ok? Então, lá, o balanço hídrico, o componente do balanço hídrico tem que olhar.
Se eu estou no semiárido, se eu estou no sul, se eu estou no Brasil Central, eu tenho que estudar essa questão de balanço hídrico, para ver se aumenta a população, qual é a melhor janela, evitar que as plantas, seja lá milho, soja ou trigo, peguem na fase reprodutiva um déficit hídrico, né? Aí não adianta você usar a melhor semente, fazer um bom plantio, se você não respeitar essa condição de água no solo. É o elemento abundante, graças a Deus, para o brasileiro, e por ser abundante, nós não sabemos cuidar. Lá para frente eu vou abordar alguns itens de plantio direto no Paraná e no Brasil. No Paraná está aí com 11% de plantio direto verdadeiro, e no Brasil inteiro é bem pior. Então, está aqui uma área plantada, né, que é plantada esses dias, choveu 70 milímetros, a água está armazenada no alto de uma estrada onde teria erosão. Então, é desta forma que a gente está se preocupando. Vai correr. Então, são mais de 10 máquinas fazendo esse trabalho de armazenamento da água para que ela possa infiltrar e ser usada em períodos de déficit. Mas de nada adianta eu armazenar água se eu não tiver o perfil corrigido. Se de 20 a 40 centímetros tenho 60%, 70% alumínio, porque as calagens utilizadas até então foram pífias. Fontes de corretivos, se era carbonato, ou se era óxidos, as doses de calcário no Brasil, para a agricultura convencional, eu posso falar de duas, a agricultura convencional, dos adubos solúveis, né? E para a agricultura do gás, que é o grupo de agricultura sustentável, do qual eu sou membro do Gás Nacional, que é uma agricultura um pouco diferente. Não trabalha nesses níveis de fertilidade, porque não interessa só a produção, porque tem que ter lucratividade. Então, eu começo com uma foto provocativa em milho, lá do Xingu, mostrando que eu estava estudando populações de milho. Então, no Brasil Central, é comum a pessoa falar, olha, gente, não adianta, o plantio vai até fim de fevereiro. Se você entrar um pouco em março, a primeira semana, você tem que reduzir a população de 60, 65 mil plantas para 40, 45. Cara, isso está jogando contra. Então, veja bem, o R que deu 0,99 para esse material, para esse genótipo. Eu trabalhei de 10, 40, 70, 100, 130. E houve uma resposta linear, mesmo plantado em 6 de março, que não era já a época preferencial para mim, o safrinha. Por que está acontecendo isso? Porque o fator número 1 de produção de milho é o número de espiga por hectare. Se você pegar ali onde eu tinha 10 mil plantas por hectare, a cada 10 centímetros eu tinha uma planta, entre plantas, você tinha uma amostra de 7 espigas, você tinha um peso de 1.800 gramas de milho seco. Já no de 130, você tinha 550, 600, 650 para mesmo as 7 espigas. Só que o volume de espiga é bem maior. Então, tem que descobrir qual é o fator principal. Veja bem, lá tem déficit. Nós fomos aqui no sul, na Iberá, fazer o mesmo trabalho. O que aconteceu? Com 130, o milho acabou. Tinha água, mas não tinha alimentação suficiente para aquele genótipo poder expressar potencial. Foi bem até 85, 90 mil plantas. Nós vamos montar um estudo agora melhor para poder acompanhar isso. Isso para este material lá no Xingu. Para este material, 3707, 95 mil plantas respondeu. Só que aí é o topo da resposta. Mas eu tenho uma equação econômica que ele tem que ser o topo menos tanto, para ter a viabilidade econômica. Entendeu? Então, também o R 0,99. Se eu pegar um outro material aqui, também 95 mil plantas para o topo da produção. Isso é apenas para refletirmos aqui no sul, qual será a população? Você vai dizer, Ivo, você está vendendo semente de milho? Não produz semente de milho. Mas acontece o seguinte, eu tenho que avaliar
os fatores no ambiente, você está estudando isso, para ver efetivamente que eu devo fazer na minha lavoura. Não é para mais 100 kg de adubo, menos isso, mais aquilo. É trabalhar o design, eu chamo isso de design. Trabalho com espaçamento de plantas completamente fora do que. E tento buscar plantas de milho não com folhas prostradas. E aonde eu consigo plantar leste a oeste, também me ajuda muito. Para a reflexão, então, a água, o que ocorre no mundo, esse dado que vai aparecer em seguida é um dado de um congresso que estive na Alemanha, mostrando a briga do mundo vai ser por água. E a eficiência dos dados. Nós, do Brasil, chove bem, eu vejo meus conterrâneos do Rio Grande do Sul. Ah, não, porque deu uma seca. Cara, mas o solo no inverno está aquela, uns pés de nada, uns pés de buva, esparramado, não tem uma palhada. Toda a nossa área aqui na Iberá, ela recebe um mix de plantas antes da cultura do trigo. Mourisco, nabo e milheto até 25 de março. Daí para frente começa a esfriar um pouco, a gente tira o milheto, continua o nabo, o mourisco e coloca a aveia. 40 a 60 dias depois, você tem uma bela massa para fazer o plantio do trigo. Então, está aqui. Olha a tristeza do mundo, a Índia, 20 milhões de depósitos de irrigação, muito secando. 175 milhões de indianos alimentados com água produzida com água do poço artesiano. E na China, 130 milhões com grãos produzidos, água artesiana. Como irão China, Índia, tratar inevitável queda dos recursos quando os aquíferos secarem? Isso serve para o Brasil também. Então, gente, não existe adubo melhor que água. Agora, não adianta você armazenar água no solo e não botar cobertura em cima para evitar que ela evapore rapidamente, que ela vá para o espaço. Você armazenou, tudo bem, mas não tem o lençol chamado cobertura. O solo não pode ficar descoberto mais de 30 dias. E na Europa, o ano passado estive lá, vendo muito plantio de verde no verde. Tá? Alguma coisa a gente conseguiu aproveitar, trazer para testar aqui e ver como é que acontece. Aí, então, uma família alemã de 4 pessoas consumindo 375 euros por semana, né? E quando você vai para a África, 605 francos, 1,23. Essas questões vão ter que ser trabalhadas por nós que nós somos da área técnica e somos produtores. Temos que produzir mais com menos. Não é mais adubo, não é mais fungicida, inseticida. É usar a natureza a nosso favor. Eu não gosto muito de usar tabela de extração e exportação, como se a natureza tivesse tabela. A natureza não tem tabela, ela se adapta ao meio. Então, o Brasil não é um país sério. Nós estamos consumindo 1 tonelada de fertilizante por hectare, 0,8 calcário. Para a agricultura convencional, a agricultura dos adubos insolúveis, isso aqui é uma loucura. Agora vem a Embrapa dizendo o seguinte: olha, temos 180 bilhões de reais de fósforo fixado no solo. Tá, mas por que aconteceu isso? Porque diziam no passado, em centros de pesquisa brasileira, universidades diziam que se usasse muito calcário, desequilibrava os micros. Ora, micro é micro na dose, é micro no preço. Eu posso pôr depois na semente, na parte aérea da planta, suprir ela, porque o micro é tão importante quanto o macro. Então, eu digo o seguinte: meu trabalho grande no Paraná, aqui nos Campos Gerais, foi na semente de Mutuca, onde nós usávamos, em cima daquela recomendação lá do IAC, nós usávamos 3 vezes mais corretivo para eliminar o alumínio lá a 1,5 metro de profundidade. Qual é o insumo mais caro que estamos usando na agricultura atualmente? O dinheiro, o custo do dinheiro, semente, princípio, o capricho, conhecimento, corretivo, qual? Ou quais? E como está o agricultor brasileiro hoje? Super capitalizado, descapitalizado, quebrados, moídos.
Brasil Central, onde eu atuei 5 anos e meio lá, aquilo lá enriqueceram com ganho imobiliário. Comprou a terra, fez de banana, trouxe, entendeu? E aí é escala, né? Lógico, eles têm escala. Mas a margem está estreita. Tem grandes empresas com dificuldade. Trocando de mão. Indo para mãos de quem faz a gestão, não só da produtividade, como diria o meu amigo do GAT, Ângelo Ferronato. Eles estão indo atrás da margem, o que sobra. Eu invisto, mas eu preciso saber quanto sobra. Quanto eu vou investir? Então, eu digo assim, para aumentar a produção, se faz necessário corrigir o perfil do solo até 1 metro, pelo menos. Onde eu passei, corrigir mais profundo. Mas, pelo menos, aumentar o volume de palha produzida. Aumentar, principalmente, raízes. As verminhas são especialistas. Aumentar o uso de calcário e gesso. Estou falando para a agricultura convencional, dos adubos solúveis, do pacotão aí que está sendo vendido. Não estou falando da agricultura do gás, grupo da agricultura sustentável, que também está implementando, trabalhando com bactérias, introduzindo chá, fazendo compostagem. Descompactar o solo de período em período, sem remover, quando não solucionado com mix de cobertura. Se a descompactação mecânica for realmente necessária. Armazenar mais água, diminuir a evaporação. Aqui tem uma análise dos Campos Gerais do Paraná. Em profundidade, você só encontra alumínio, né, de 60 a 80, 52, mas originalmente esse solo tem até 105% de alumínio. Então, ele está corrigido apenas na camada superficial. Você planta o milho lá, assim, como essa amostra aí de 20 a 40, e dá uma estiagem de 30 a 40 dias, você compromete a produção. Por que tem muito alumínio? Porque não tem cálcio em profundidade. 60 a 80 com 0,55 centimol por decímetro de cálcio. Né? Não tem cálcio em profundidade. E aqui uma soja morrendo por falta de umidade, no Rio Grande do Sul. Será umidade ou será perfil não corrigido? Tem uma cobertura aí, tem uma palha. Vamos ver. Essa análise aí do Rio Grande do Sul, de 20 a 40 centímetros de profundidade, ela está com 12% de cálcio no superfície, 7% de magnésio. E 41, pasmo, 41, praticamente 42% de alumínio. Já na semente de mutuca, de 80 a 100, naquele mesmo ano de estiagem, o caso de 80 a 100 estava 29, praticamente 3 vezes mais. O magnésio, praticamente 2, e o potássio 0,71 contra 0,94, similar, e alumínio de 80 a 100, zerado alumínio. Aqui está as naves do Rio Grande do Sul, do meu amigo Jorge, do GAT, ele dava consultoria para o Beto em Etim, o nosso amigo Beto, querido Beto, perdemos, mostrando que não adianta corrigir de 0 a 10, 10 a 20, porque o pepino está aí. Você tem problemas sérios. Quando você olha para um elemento chave da produção, que é o cálcio, que deveria estar de 50% na CPC, lembre que na profundidade a CPC é mais baixa, do ponto de vista de formação geológica. Mas porque ele é mais baixo, você tem menos matéria orgânica embaixo. 0 a 10, nenhum talhão, aqui não é talhão, aqui é mostrando que o cálcio está deficitário. Esse é um trabalho que nós fizemos na Fazenda Mutuca, com a Universidade de Osnabrück, com a Universidade de Osnabrück na Alemanha, onde mostrou lá 1,5 metro de profundidade, o perfil corrigido. E aqui vocês estão vendo uma plantadeira, tem um estagiário alemão em cima da máquina, olhando e me perguntando, mas onde é que está pondo o semente do milheto? Está dentro aí, está dentro do solo aqui. Choveu para vai germinar. Então, tirou um milho de 13 toneladas de grão, que equivale a 13 toneladas da palha, parte aérea, fora as raízes, e plantou um milheto. Vamos ver para frente o que aconteceu. Então, está aqui o trabalho da universidade. Eu trabalho na agricultura convencional, solos arenosos, pegar em cloreto de cálcio na faixa aí de 5 e 8. Hoje, no sul do Brasil, tem muito alumínio. Isso aqui em água, tá?
você vai... Isso aqui é cloreto de cálcio, aliás. No sul do Brasil, você tem área com 4, 2, o valor do pH 0 a 20. A soja vai bem, quando chove bem, quando dá seca, o pepino pega. E para a soja argilosa, até 6,2 em cloreto de cálcio. Mostrando aqui uma análise foliar de fósforo versus coberturas. Então, aqui tinha, em cima do milho, tinha cama de peru, né? E várias culturas sendo estudadas. Tritão mais preto, tritão ervilhar, canabo, cama de peru, padrão médio. Observem que o fósforo, isso para a cultura do trigo, ele tem que ser na linha para diminuir o contato solo-semente, para não ficar absorvido. E como o sistema ele não é móvel no solo e a meio milímetro ele tem que estar pelo absorvente, aí você tem uma dificuldade. Na medida que aqui é fertilhamento, embaixo é terceiro nó e floração. Na medida que o sistema reticular explora uma parte do solo maior, a planta começa a tirar o necessário para ter uma boa produtividade. Aqui também dentro do GAT, meu amigo Alex, mostrando um talhão arenoso, se não me engano, fazendo Santa Branca, aonde ele vem, parece que até uma altura foi nitrogênio no milho, e para baixo, no tamanho arenoso, acabou o nitrogênio e ficou assim. Não, isso é deficiência de enxofre. Lá em cima era gesso, o gesso acabou, ficou essa parte, essa ponta da área, dessa forma. Solo arenoso geralmente tem pouca matéria orgânica. Se tem pouca matéria orgânica, tem pouco enxofre, correto? Para produzir X toneladas de grão, e as mesmas toneladas de restos culturais, 95% da matéria seca são supridos pela mãe natureza. Gente, estão brincando. Sobra 5 a 6% que é a parte mineral que nós cuidamos. E cuidamos mal e porcamente. A matéria orgânica está suprindo nitrogênio, tem hidrogênio se o solo não estiver compactado, oxigênio se não estiver compactado. Para um solo ser produtivo, e nós estamos falando de milho, ele tem que ter um desenvolvimento físico para ele poder expressar. Então, quando você pega um solo que está compactado, você tem baixo nível de oxigênio, baixo volume de água armazenada, e por incrível que pareça, você tem 1000 bactérias, sendo que a grande parte é maléficas, para um fungo. Teria que ser para culturas de grão, milho, trigo, soja, feijão, teria que ter uma bactéria boa para um fungo bom. E não 1000 bactérias ruins, uma boa e um fungo somente. Eu uso esse dado, que esse dado aqui é a base do meu trabalho. Um solo, para ser produtivo, ele tem que ter 25% de água, 25% de ar, os fragmentos minerais 45%, e buscar 5% de matéria orgânica. Eu sei que Vacaria, Lagoa Vermelha, é mais fácil, Palmas, chegar a 5% do que em Tibagi, por ser um pouco mais baixo, mais quente. Lembrem que, assim, para cada... eu vou comparar Xingu a Campos Gerais. Se os Campos Gerais do Paraná têm média anual de temperatura de 19 graus, e o Xingu tem 29, ela passa de 29, tá? De 19, lá no Xingu tem que produzir o dobro de matéria seca para fazer frente ao grande gasto de palha, porque você tem alta temperatura, alta umidade, alta atividade biológica. Então, em qual ambiente estou trabalhando? Efeito do pH na nodulação, é mais velho que eu, 1933, Alves, tá aí, ó. Nódulo por planta e o pH. pH 6,5 em água, 77. Se eu vou para 7,4 em água, 68. Na medida que o subo cai, porque tu tem que ter. Lembre que as bactérias preferem um solo pH mais básico, mais alcalino. Já o fungo ácido. E como eu tenho que respeitar fungos e bactérias, eu tenho que trabalhar na agricultura que eu pratico hoje, uma agricultura do gás. Eu trabalho com pH mais baixo do que eu trabalhei no passado e estou trabalhando com pó de rocha, mix de planta para ter mix de
biofábrica, com mix de micro-organismos, e cortando todo o cloreto de potássio. Nós abrimos a trincheira aqui, no meio do trigo, na safra passada, no fim do ciclo, de 1 metro a 1,40 m. De 1 metro a 1,40 m, tinha 3,5% de potássio na CTC, solo arenoso. E de 0 a 20, você tinha 1,5. Então, temos que ter cuidado com a utilização das ferramentas disponíveis. Feedback na natureza. A natureza está aí, o sol, né? Absorve 2% só. O capim absorve 1%. Então, tem um desperdício de 98%, 99%. Vem o carneiro comer o capim, aproveitam o ser humano come o carneiro, mais 99% desperdiçado. Então, se você pegar aqui 2 mais 1 mais 1, 4% aproveitado. Isso que nós temos que entender. Temos que trabalhar em cima de tudo. Maximizar a natureza. Está aí, a floresta está aqui próximo a nós. Nunca entrou um avião para pulverizar, porque nunca deu doença. Está em equilíbrio. E quando nós entramos, degradamos o solo com máquinas pesadas, aumentamos a compactação, diminuímos a vida no solo, você não vai ter resultado. Não adianta por mais adubo, escolher a variedade, que é melhor, gastar mais dinheiro. Não. Buraco mais embaixo. Então está aqui, ó. No Xingu, o milho, aqui tirou 13 toneladas, aqui é um trabalho da Mutuca, tirou 13 toneladas de milho, de grãos, 13 toneladas de palha, plantou o milheto, pode ver que tem uns pés de milho no meio do milheto, plantou o milheto com uma adubação de base, faziam lá, não sei se hoje continua, plantou esse milheto com 1/3 da adubação do trigo, a outra parte foi no trigo, e deu esse volume de palha, rolando ela, para plantar o trigo, e depois veio a soja. É óbvio que aqui é para cima de 6 sacos de soja, de trigo, 6 mil quilos de trigo, e para cima de 6 de soja. Mas veja bem, veio uma viga, plantou milho, colheu milho, plantou milheto, dava tempo de produzir essa massa, rolou milheto, plantou trigo, tirou trigo, plantou a soja. Espetacular. E aqui no Xingu, não precisa 60 dias para espigar. No Xingu, devido à temperatura, com 42 dias, eu conseguia produzir esse volume de massa de milheto. Tá aí. Então, quando eu quero plantas, você pode ver que eu tenho uma foto aproximada. Eu preciso ter muito talo, eu preciso de muita raiz, porque esse talo que tem uma relação CN alta. Esse talo lá no Xingu vai permanecer por mais tempo, porque a folha ela é consumida pelos micro-organismos e a cultura subsequente em curto espaço de tempo. Lembrando, quando eu trabalho com uma cobertura com relação CN alta, eu estou favorecendo o fungo. Quando a relação CN é baixa, eu estou favorecendo bactéria. Bactéria gosta de bolo, gosta de doce, gosta de festa. Sistema radicular no Xingu da braquiária, eu tive a felicidade de uma estrada, jogar água num canal escoador que tinha e lavou a braquiária. Dá uma olhada no sistema radicular. Lá, a braquiária, se você não quiser plantar milho safrinha, você consegue dar 3, 4 cortes de braquiária. Você quebra a dominância apical, cortando, o broto vem. É que o pessoal, tanto na pecuária como na agricultura, não estuda a fisiologia da planta. Temos que estudar mais a fisiologia, qual é o comportamento. Não adianta você cortar quando a planta entrou em fase reprodutiva, porque daí já não tem ganho de massa. Aqui é mais velho que eu também, conheci. E esse aqui é aquele milheto que eu mostrei da Mutuca lá. Olha o volume de palha. Não vou me ater à eficiência, deve pH. Aqui é um trabalho da Mutuca, 1,50 m, né? Daí a atividade biológica, minhocas. E naquela área que tinha milho de 3 toneladas, tinha um milheto, e plantou trigo. Olha como os micro-organismos, na soja, a soja estava madura, como os micro-organismos consumiram a palha. E se vocês olharem aqui, vocês têm nódulos em profundidade, a 1,5 m de profundidade tem nódulos. E no milho ao lado também, 1,5 m de profundidade, está aí, ó, sistema radicular. Como é que vai sofrer com esse ar? Não, mas se eu não eliminar o alumínio, a cuspa da planta não escama, a raiz não cresce,
por falta de abastecimento de cálcio, além do cálcio, outros nutrientes também, mas essencialmente o cálcio. E aqui num ano muito seco no Paraná, onde trabalhei no inverno com aqui os dados do tanque classe A, o trigo e a colheita de verão. Veja, em 14 de janeiro, a precipitação foi maior do que a evaporação do tanque classe A. Então, trabalhamos o trigo e trabalhamos a soja e o milho nessa condição. Vamos ver o que aconteceu. Onde o perfil estava corrigido, está aí, ó. O perfil está bonito. O resto, quando choveu, brotou. Vamos lá? Opa. Então, o que aconteceu aqui? Está aí, ó. Eu não sabia se tratava de fungicida o trigo verde ou de secava para colher o seco, que era a maior quantidade. No solo, que tinha muito alumínio, olha só, predominou o afilho, o perfilho, porque choveu 48 dias depois de uma chuva e bagunçou a lavoura. Né? Na foto anterior, vocês viram que com o perfil corrigido, o dano foi menor e a produção foi diferente. Aqui? Opa. Aqui, ó. 1.572 kg de trigo contra 4.400, perfil corrigido, sem alumínio em profundidade. Soja subsequente continua seca. Foi 1961, pode ver que não tem vaga, a folha não tendo dreno, a planta ficou louca, né? Não queria desfolhar. Contra 5.050 quilos. Isso aqui é espaçamento de 25 centímetros, se não me falha a memória, em torno de 480 mil plantas por hectare. E aqui a realidade desse trabalho, as amostras em profundidade, né? Até 1 metro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Os dois tipos de solo, né? Vamos lá. Quando quiserem interromper, fique à vontade, é só me chamar. Vamos lá. Olha aqui. O B de bom é uma expressão que eu usei para errado. O R de ruim. Quando eu pego aqui, eu pego um solo 0 a 20, com pouco cálcio em profundidade, zerei o alumínio. Mas quando vou aqui embaixo, 40 a 60, tenho 2,57. E aqui a escala do pH em cloreto de cálcio. Tá? Aqui a área que foi gesso, onde estava melhor corrigido. Depois vou mostrar. Vamos continuar descendo mais no perfil para ver o cálcio. Ó. Aqui, ó. 349 de cálcio. Eu botei o S aqui do lado, que é aqui onde foi gesso. E aqui, onde foi uma dose ínfima, 55, e enxofre numa proporção... Olha aqui, de 80 a 100, a quantidade de cálcio e de enxofre. Vamos em frente. Estado de saturação, pH em cloreto de cálcio. Vamos em frente aqui. Alumínio, centimol. O percentual na CTC já indo a praticamente 20%. E as outras relações que eu não vou meter. Efeito do alumínio. A raiz aqui parece uma broca de aço, quando você vai furar uma mola de caminhão, pegar um outro aço. Estronda, quebra. O efeito do alumínio sobre o sistema reticular da planta. Sem alumínio e com alumínio. E na soja está aqui, ó. pH 4,7. Tá? Redução, a diferença de pH, redução de produtividade. De novo, aquele dado, agora estou no trigo milho, vamos ver, porque continua a estiagem naquela área, quer dizer, parte que foi trigo soja e outra trigo milho. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Perfil corrigido, 18 toneladas em período seco. Remonte de plantio, dobrou a população, 160 mil plantas na bordadura do talhão, 3.000 quilos. E aqui o puxisco, que eu não quero falar tonelagem que eu falei, senão vão me trucidar. Vamos ver aqui o que acontece aqui no milho. Olha aqui, ó. Vou abrir inteiro a tela. Olha só, pasmem aqui, ó. 20 de cálcio, miligramas por litro, de 40 a 60.
onde a correção foi pífia, 7. Tenho 7% de alumínio na CTC, onde foi o gesso, e onde foi uma dose pequenininha, 63%. E olha o pH já como despenca. Tá? Mas olha aqui a quantidade de alumínio. Vamos aprofundar? Vamos ver o pequeno aqui agora. Olha aqui, ó. Então, se eu pegar aqui de 80 a 100, eu tenho 14%. E no caso onde foi uma dose pequena de gesso, eu tenho pouco. Mas o alumínio está alto em todos. Olha aqui, 60, 80, 42% de alumínio. 60, 80 com pouco gesso, praticamente 70% de alumínio na CTC. Aqui está o milho, onde remontou o milho, a espiga pequena. Olha aqui, depois nós coletamos as espigas. Ah, faltou nitrogênio. Cara, faltou tudo aqui, né? Porque a água era limitante, porque tinha alumínio embaixo. Então, a raiz não crescia, a raiz não aprofundava e não absorvia água. Aí, as espiguinhas, onde foi uma dose um pouco maior de gesso. E aqui a produtividade. Remonta de plantio, problemas químicos e físicos, mal corrigido, parcialmente corrigido a produção, corrigido altas doses de corretivo calcário e gesso, e a média do talhão naquele ano horrível, né? 3 mil. É aquela velha história. Média, não deveria nem ter esse nome, né? Porque se eu colocar vocês com o pé no freezer, 0 grau, e a cabeça no micro-ondas, 76, na média você tem 36 graus, não precisa nem tomar uma aspirina, que está tudo normal. Só que um está congelado e o outro está fervendo. Está aí o milho, onde foi o perfil bem corrigido, ó, com 75, 77% de mil plantas, tá? Onde foi pouco corrigido, a planta já morreu antes da hora, e aqui as espigas normais. Né? Então, medidas para um solo pulsar em vida. Alta produção de gramínea com sistema radicular profundo. Plano de descompactação mecânica sem necessária a cada 5 a 7 anos, sem revolver, sim, não equacionar com plantas. Eu sempre brinco com o produtor. Eu pergunto, qual é o teu teor de argila? 70%. Estufa o peito, eu digo, bem feito. Quem mandou você comprar uma terra tão boa? Agora você tem que ser sócio da Calpar e das indústrias de adubo, né? Porque para corrigir o perfil, tem amigos meus no GAT, que tem talhão com CTC de 23. Haja calcário, gesso e potássio. Aqui um dado da SESB, né, mostrando. Sistema radicular do café, 2,5. A origem do trabalho, alface, não sabia, 1 metro por profundidade. Raiz da batata, 1,20 m. Raiz da cana, em 12 meses, 6 a 7 metros, por isso que aguenta aquelas estiagens no Paraná e São Paulo. Seringueira, 50 dias, 1,5 m. Geralmente tomate, 2,4 metros de profundidade. Milho, 2,4 de profundidade. Apenas como curiosidade. A água como fator limitante da produção. Isso é dado do lado da Argentina. Que eu peguei na Argentina. INTA. Então, eu vou aqui, 1 milímetro armazenada de água no solo produz 10 kg a mais de trigo, 3 de milho e 6 de soja. Dependendo da classe do solo, né? De 6,1 a 4,1. Então, depende de classe. Terceiro, quarto, quinto. A influência climática global, mas com ação local. Então, seu fenômeno no Rio Grande do Sul é diferente que no Xingu. Quando dá seca no Rio Grande do Sul, no Xingu chove bem. Então, onde estou situado? O que eu vou fazer? Isso aqui é um dado antigo, mostrando que quando aqui é 1 metro quadrado, com solo até 10 centímetros de profundidade. 61 minutos para armazenar, num metro quadrado, 20 litros d'água. Quando eu fui para 40 centímetros de profundidade, a zona mais compactada aqui, deixamos de plantar trigo para numa faixa lá para fazer isso. Aí, a cada 8, 10, 12, 10, 11, 12, em 53 minutos absorveu
como 20, 40, 60, 100 litros d'água no metro quadrado. Aí equivale o quê? Um metro quadrado, se não me falha a memória, 1 bilhão de litros por hectare. E quando eu aprofundei mais, foi para 40 centímetros, 7 minutos, 9, 10, em 48 minutos o solo absorveu 100 milímetros de chuva. Comprimento radicular relativo, resistência ao solo, na medida que eu sempre trabalhei em torno de 1,8 a 2 kPa, megapascal. Tá? E aqui está mostrando, né, o rendimento, o que ocorre, no caso específico dos sacos de soja por hectare. Os dados aqui são da SEB. Aqui a absorção da água, profundidade de absorção da água em soja, também um dado da SEB. Vamos em frente. Opa. Vamos lá. Volta. Tá. Alguma colocação, alguma ponderação enquanto toma um golo de água? Alô? Oi, perfeito, senhor. Está indo muito bem. O senhor pode ficar à vontade de tomar água aí, que a sua explicação, a sua explanação está ótima. Perfeito, senhor. Estamos gostando. Nós estamos mateando aqui, o senhor está tomando água aí. Pode ficar à vontade. Assim que o senhor concluir, então, nós começamos as perguntas. Pode ficar à vontade, tá bem? Uhum. Obrigado, vamos lá. É que uma vez eu fui dar uma palestra no INPI, International Plan de São Instituto, lá em Curitiba, perto do aeroporto, caiu a internet, fiquei falando à toa, esqueci de perguntar, né? Aí dancei, né? Fiquei que nem Fiquei falando para a parede. Bom, aquilo que eu comentei antes. Matéria orgânica, quero uma espiral ascendente ou descendente? Se eu quero ela ascendente, eu não posso repetir o que eu vinha fazendo. Né? Então, no Paraná, é uma farsa, plantio direto também, 11% são dados, não são meus, é do Instituto de Pesquisa. Tanto que no Paraná, se não me engano, o Requião aprovou uma lei aos 49 do segundo tempo, há não sei quantos anos atrás, aí, a volta dos terraços. A volta dos terraços demonstra que nós não estamos sabendo fazer agricultura, entendeu? Esse fim de semana, aqui choveu 70, não correu água, lógico, aqui é um solo mais arenoso, mas lá para o oeste do Paraná teve chuva, pelo que me passaram, 180, 200 milímetros. E você vê que a grande parte foi embora para os rios, infelizmente. Além de levar matéria orgânica e os nutrientes essenciais para a produção. Aqui eu estou descendo com os amigos meus, do GAT, o deserto de Jericó, lá em Jerusalém, e ainda tem alguns vestígios de capim. E o que está lá ainda? As 3 principais pragas para estender os desertos, para ampliar os desertos. O homem, o cabrito e o camelo. As 3 pragas juntas. Quer dizer, anteriormente, eu tenho outras fotos, que estavam lá, os nômades, né? Explorando isso. Então, eles estão conseguindo aumentar os desertos. Aqui em Sinop, eu fui dar uma palestra em Sinop, eu digo, pô, mas deu um redemoinho aí, né? Parei o carro, bati uma foto, e o cara passando uma grada niveladora no milho safrinha. Você fazer a bordadura da estrada para não pegar fogo, fantástico. Mas fui falar com o operador, não, aqui o patrão quer fazer inteiro, é 6.800 hectares, nós vamos nivelar tudo. Porque diz que tem dificuldade de plantio. Pelo amor de Deus, naquele clima, naquelas condições climáticas, com aquela temperatura, eu quero palha que não seja picada para ela persistir sobre o solo. Aliás, vocês sabiam que uma colhedeira gasta em média 10% de combustível só para mover o picador. Imagina o Brasil Central, o picador gastando diesel à toa e acelerando a degradação da palha. Aí, bati mais uma foto, apareceu um trator lá puxando uma grade niveladora, na sequência. Fiz sinal. Então,
Para compensar a perda de carbono devido ao uso agrário, niveladora, para incorporar semente de aveia preta, milheto, é necessário produzir de 7 a 10, 11 toneladas de palha, respectivamente. O cara joga lá, se mete uma grande niveladora, quer dizer, o que ele vai produzir de palha, ele queimou na operação de plantio. E aqui o trabalho do Moraes Sá, que foi da UEPG, está aposentado hoje, e da Fundação BC, se não me engano, ele trabalhou também. Trabalho desenvolvido aqui na região, mostrando que se você tem palha, você tem no milho 40% a mais de comprimento de raiz. Aqui é onde usou gesso, café, Brasil Central, essa foto é famosa. Lá em Israel produz, sem palha, mas é gotejamento. E aqui eles posicionam, como tem a taxa alumínio, o milho é uma planta que exige uma amplitude térmica grande e um índice lumínico alto. Então, eu sempre digo, a castrolanda, ela é classificada. A castrolanda tem um potencial produtivo menor devido a muito nevoeiro, se comparado à guarapuava, que tem menos tempo encoberto. Então, é importante entender tudo isso para não achar que foi mal conduzido, faltou adubo ou faltou qualquer coisa. E aqui, uma foto antiga minha, uma área com 10 de argila, plantou um triguinho, segundo ano do plantio, plantou um trigo, vamos plantar milho. A linha verde aqui, nós colocamos adubo, e o milho foi sem adubo. Vejam, todo mundo vai concordar comigo. Não é isso. A verde trancou a botina do adubo. E aonde estava caindo adubo, olha a toxidez, a dose exagerada de adubo na linha. Naquela época, você pode ver que a foto é antiga, ainda se usava um pouco de potássio na linha. Não muito, mas usava. Então, dá uma estiagem, solo arenoso, você terá uma inversão osmótica. A planta vai perder água para o meio. Aí é ferro. Planta milho e colhe ferro. Os exudatos, aí compostos os exudatos radiculares das plantas, você pegar um milho, 1.250.000 litros por hectare de polissacarídeos, haja bactéria para comer e para solubilizar nutrientes, você tem que atrair, você tem que dar condições físicas, biológicas, orgânicas para a planta poder expressar potencial produtivo. Aí as bactérias vão estar ajudando violentamente a alcançar o teto produtivo. E aqui, aqui está minhocas, 2,5 milhões, número de indivíduos por hectare, 1.237 quilos. Nematóides, 112. Mas nematóide é coisa... Gente, tem nematóide bom e tem ruim, tem pessoas boas e ruim, tem fungo bom e ruim, tem bactéria boa e ruim. Eu tenho que dar condições para as coisas boas prevalecerem frente às ruins. Protozoário, 1 trilhão. Bactérias, 100 quatrilhões. Aí lá dá os quilos de peso por hectare. Fungos, 1 trilhão, 1.300, se assemelha lá às minhocas. E alga, 500 trilhões. Aí tem mais coisas. Nós tivemos um curso intensivo com a doutora Elaine Ingram, de 52 aulas teóricas de 2 horas e 15 dias em Brasília. Nós estávamos em 15 pessoas, inclusive a Rose Monerá da Embrapa, que atua com micro-organismo, fazia parte do curso com ela. Rapaz do céu, quando eu comecei a fazer conta lá para medir a quantidade de carbono por tipos de bactéria, liguei à noite para o meu filho, que é biólogo, falei: filho, eu não sei o que vim fazer aqui em Brasília, né? 15 dias na aula com mulher que está me deixando louco. Porque a visão dela não é a visão vendida pelas cooperativas, pelas multinacionais, por empresas de agroquímicos. Estão vendendo, assim como tem uma farmácia, né, que está vendendo medicamentos, tem medicamento para lavoura. Mas, na realidade, para lavoura, se você trabalhar o controle biológico, a planta vai expressar potencial. Saudosa professora Ana Maria Primavesi, saudosa, ela foi expulsa lá, né? Porque ela falava,
Agora, essa americana aqui não mede palavras. Eu acho que ela é discípula, inclusive, da Ana Maria Primavera. E terminando, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Nós achamos que entendemos, quando na realidade só sei que nada sei, e eu queria viver 500 anos para poder aprender algo e ser um pouco mais útil do que eu sou. Muito obrigado pela atenção, gente. Trazer aqui algumas perguntas lançando aqui durante a explicação. Eu peço um minutinho para ir ao colega. Ok, tranquilo. Ok, então, pessoal, vocês viram pela apresentação, né, excelente apresentação do Dr. Ivo, a importância que existe do ponto de vista de manejar corretamente o solo, né, e é uma aula, assim, fantástica de uma pessoa com muitos anos de experiência na agricultura, né, nos nossos solos tropicais, nossos solos, né, subtropicais, inclusive com experiência internacional, e tentando buscar o que existe de coisas boas lá fora e tentando aplicar aqui dentro. Então, nós vemos que muitas vezes o nosso conhecimento técnico, científico que a universidade nos ensina, precisa estar muito em linha com a ponta, com aquilo que, de fato, o agricultor está buscando. Então, senhor Ivo, assim, foi fantástica a sua explanação. Obrigado. Cássio tem algumas perguntas para o senhor aí, que o pessoal está colocando, né, para a gente poder interagir aí, depois ao finalzinho, né, logo mais a gente já está quase fechando o tempo de 1 hora de live, daí a gente entra com alguns agradecimentos para o senhor aí. Ok, Cássio? Pode ficar à vontade com ele. Obrigado. A primeira pergunta, o senhor Henrique Tomazella quer saber, no caso de quem faz silagem, como deixar a palhada do tamanho mais correto? No caso de quem faz palhada, como deixar o quê? De quem faz silagem, como deixar a palhada do tamanho mais correto? Olha, primeiro, eu não sei que cultura ele está se referindo. Se for milho, cortar um milho um pouco mais alto, já que você tem muita fibra embaixo, baixa qualidade, baixo paladar, mas ele, infelizmente, eu entendo que talvez seja um produtor que trabalha com leite, área pequena. Aí um cara lá em Toledo me falou, mas Ivo, é fácil para vocês no Xingu, que planta 12.700 hectares de lavoura, você dizer que dá para fazer uma parte da cobertura. Proporcionalmente, se eu plantar 10%, o pequeno também tem que plantar 10% de cobertura. Então, ele tem que achar uma janela que ele, quando ele tira a silagem, no caso for milho, ele estabeleça um mix de planta, uma leguminosa, uma crucífera, uma gramínea, e para poder ele fazer palha para o sistema. Porque daí, como um outro produtor de Toledo me falou, mas Ivo, lá nós temos muito suíno, a gente joga muito esterco. Olha, esterco não é palha. Esterco, amplitude térmica, a gota atinge o solo, compacta, sela o solo, estrutura o solo. Então, o esterco é importante, a camada aviária é importante, mas não é tudo. Nós temos que fazer mais palha. A próxima pergunta aqui. No caso, para os solos pesados aqui do sudoeste do Paraná, tem ocorrido compactação no subsolo, devido à intensa maquinização e uso inadequado. Gostaria, por gentileza, que o senhor reforçasse a questão da descompactação mecânica a cada 5 anos. Olha, aquilo que eu falei lá no começo, o modelo tem que ser desenvolvido para cada região. Esse meu trabalho de 5, 7 anos, junto à Universidade de Osnabrück, na Alemanha, é um trabalho que foi feito na região dos Campos Gerais, com solo misto. Alguns talhões, inclusive, com solo, como diz um amigo meu, misto, meia areia fina, meia areia grossa. Mas os que mais tinham argila era 30%, 40%, né? Então, para o Sudoeste, que tem uma formação geológica diferente da nossa, e que tem muita argila, o problema dele é compactação no subsolo, é isso? Você entendeu? Isso. Aqui no sudoeste do Paraná.
Olha, não adianta passar ferro, tem aquele ditado, passar ferro na lavoura. Por quê? Se ele não colocar uma braquiária, um milheto, para quando você descompactar, você tem que pôr gramíneas, para fazer um abundante sistema radicular e abraçar o solo. Seria a mesma coisa que numa construção civil, você tem uma coluna que ali vai o aço, vai o arame que prende aquilo, vai o concreto para formar. Então, se você descompactar para plantar soja ou feijão, é tiro no pé, vai ser pior, entendeu? Então, tem que descompactar. Inclusive, nós aqui nos Campos Gerais, nós plantamos o trigo ou a cobertura e planta com a semeadeira, né? E passa o escarificador transversal uns 30 graus para daí, porque se eu descompactar e entrar com máquina pesada, vai compactar demais, porque vai estar fofo plantar atrás. Então, nós plantamos na frente, damos 1 grau, áreas mais arenosas pode ser o Ikeda, que ele tem uma haste a cada 1,20 m, mas na argilosa não vai. E tem que respeitar muito o teor de água no solo, não pode ser muito seco e também não pode ser muito úmido. O Henrique Mazella, ele perguntou aqui, referente à pergunta anterior lá da silagem, ele perguntou se a crotalária seria bom no caso, para fazer a cobertura do solo. Não, ele pode pôr crotalária. A crotalária é para fixar nitrogênio, faz uma raiz também um pouco profunda, mas não estrutura o solo, tem que ser mix de planta, não vá com uma planta só. Ele tem por gramínea, porque a crotalária, para nós aqui no sul, tem um ciclo muito longo. Então, uma cobertura tipo aveia e trigo morisco em 40 dias já está florando. Então, você tem... O trigo morisco, ele trabalha muito bem a questão de micorrizas. Então, eu digo que o trigo morisco, as micorrizas são como um implante capilar na cabeça de uma mulher. É uma extensão da raiz. Então, você tem que trabalhar mix. Qual mix para a região de vocês vai ter que estudar. Eu não saberia dizer qual. Certo. Próxima pergunta. Trigo após milho safra pode trazer consequências? Oi? Trigo após milho safra pode trazer consequências? Que consequência? Eu estou trabalhando 2 gramíneas. Se eu tenho um milho que produz 10, 12 toneladas de palha sobre o solo e mais uns 70% embaixo do solo, o trigo tem um sistema radicular. Eu estou plantando aqui, agora vou plantar trigo e vou plantar milho para colher depois da soja. Então, só que, nesse caso, como eu estou pouco tempo na empresa, percebi que nesses 2 talhões tinha um nível de compactação. Então, já aproveitei incorporar um calcário, jogar pó de rocha, nós temos a biofábrica, micro-organismo, e vou plantar milho em cima de trigo, sem problema nenhum. Qual seria a opinião do senhor sobre a ação, uma visão da produção de milho? Está cortando a pergunta. Qual seria a opinião do senhor sobre a adubação em sistema visando a produção de milho? A minha visão de adubação de sistema, em função do quê? De milho? Produção de milho, visando a produção de milho. Olha, é fantástico. O agricultor e assistência técnica tem que parar, tem que começar a saber fazer, que nem eu faço com meu neto, eu brinco de amarelinha. Tem que começar a pensar fora do quadrado. Então, o que nós precisamos fazer? Se eu adubar uma cobertura, um pouco de fósforo, pelo menos um pouco de nitrogênio, eu vou ter um ganho de massa, eu vou ter um ganho de carbono. Lembrando lá que para produzir 1 grama de carbono do milho, é uma planta C4 altamente eficiente, você gasta de 340, 400 ml de água. E 1 grama de soja é para lá de 700 ml de água, para 1 grama. Então, o milho tem uma eficiência melhor. Só que o milho produz bem mais palha e muito mais grão do que a soja. E esse benefício dentro do GAT, onde planta milho no ano subsequente, nós temos
estatística, o grupo está há 28 anos trabalhando junto, nós temos estatística mostrando, assim, ganhos de 2 a 6 sacos de soja por hectare a mais, só por ter cultivado na cultura anterior milho. A próxima pergunta é: qual a opinião do senhor sobre o consórcio de braquiária com milho? Bom, a minha experiência no Brasil Central é o seguinte: lá no Xingu, milho safrinha. Lá, se você plantar milho safrinha em soja, é uma espiral descendente. É que nem tatu, vai para a toca. E a hora que a água entra, tem que sair correndo. Porque você tem uma queima de carbono, você não acumula carbono. Então, o ideal lá é a braquiária plantada lá, no caso da janela lá, de janeiro, que começa a plantar o milho safrinha, 10 de janeiro a 15 de fevereiro, é milho com braquiária. Agora, de 15 de fevereiro até o fim de fevereiro, primeira semana de março, tira a braquiária. Ou só faz braquiária ou só milho. Porque daí as duas culturas vão competir com água. Entendeu? Então, eu posso fazer, dividir em 3 opções. Milho plantado no cedo, que tem um bom volume de água ainda. Milho com braquiária. Depois, ou só braquiária ou só milho. Então, tem 3 opções. Então, na região de vocês, tem que pegar áreas marginais e começar. Nós aqui já começamos com braquiária. 10 hectares deixamos de plantar aqui próximo à sede, 10 hectares sem plantar soja. Eles toparam a minha. E deu 7 cortes de braquiária de lá para cá. Agora ela está dessecada para o plantio de trigo e posteriormente soja. Rodrigo Evers, gostaria de saber qual seria um bom mix de culturas para a região de Campos Gerais, de Castro, Paraná. Olha, você tem que pegar o seguinte: você pega a distribuição da água. Primeiro, vai lá na chuva. Como é que distribui? Como é que distribui a chuva? Num histórico de no mínimo 25 anos. Para olhar histórico. Você vai dizer, Ivo, mas de 5 anos para cá mudou. Então, faz 25, faz 10, faz 5, tenta entender o que está acontecendo no clima, chuva. Quando você colhe uma soja precoce, subprecoce, nos Campos Gerais, plantada na época certa, dá tempo de fazer um milheto com nabo e morisco espetacular. A partir de fim de março, não adianta, tem que tirar o milheto, entra a aveia junto com o nabo e o morisco. Também dá um mix espetacular. Então, porque o ganho de massa é rápido. Vocês viram que aqueles dados meus da Mutuca, com 62 dias, estava rolando e estava espigando. No Xingu, devido à temperatura e ar, com 42 dias já estava, a fase fenológica já estava até mais adiantada. Eu acredito muito coisas que sejam rápidas. Lembrar que o morisco, se sementear e se for plantar trigo, vai nascer umas 10 gerações, pelo menos, depois. É o pepino. Certo. Então, vamos aqui para a última pergunta. Segredo para o sucesso produtivo do milho: é uma boa adubação de perfil ou tem mais alguma coisa a que se deve ter atenção? Você diz a correção do perfil para milho é fundamental, porque, olha, para botar aquela planta para cima, você viu ali no 1,5 m, aqueles dados da Mutuca, que lá embaixo tem raiz praticamente igual à superfície, né? Então, mas não adianta eu descompactar, não adianta eu corrigir o perfil se eu não aumentar carbono. O mundo é carbono e água, H2O e carbono. Isso aí, a floresta amazônica está em cima, porque eu estava na divisa lá, Xingu está na divisa, na porta amazônica. E aquilo lá é sustentável. Entra o homem, tiraram a madeira, gauchada, tá? Para variar, a gauchada. Tiraram a madeira lá nos anos 60, 70, e os pecuaristas daí produziram gado, exauriram o solo, agora está chegando os agricultores para corrigir o solo. E quem leva a fama de destruidor da natureza é o agricultor. Na realidade, ele está lá corrigindo, porque aqueles pecuaristas do Brasil Central são muito extrativistas, mas aonde que o pecuarista não é extrativista? É do Iapoque ao Chuí. E ele não maneja o pasto, ele tem que... O manejo do pasto é a coisa mais importante. Quando eu solto, quando eu tiro. Trabalhar com lotes maiores em piquetes menores, quantos dias volta, medir a altura. Dá muito trabalho, e tudo que dá... A classe agronômica está assim,
Toyota, computador, e o vidro abre e dá uma olhada na lavoura, bom, tabela, aplica a tabela. Gente, quem quer fazer agricultura diferente vai ter que estudar muito. Eu estou com 66 anos, estou vendo que eu tinha que viver bastante para aprender alguma coisa. Eu sempre brinco com os meninos da agronomia, os estagiários, que estão terminando o curso, pergunto, quanto tempo para fazer agronomia que você gastou? 5 anos, seu Ivo. Então, tá bom, mais 5 para aprender e começar tudo do zero. Certo. Aqui o Henrique Tomazella, que estava falando lá sobre a silagem, ele perguntou qual planta o senhor deu como exemplo, que ele não conseguiu escutar direito. Aquele que falou da crotalária? É o agricultor que comentou da crotalária? Isso mesmo. Qual outro exemplo que o senhor deu para ele usar como cobertura? Olha, se afinal de contas, a silagem dele é de inverno ou verão? É milho ou é cereais? Milho, no caso, ele respondeu que é milho. Milho. Ele já tem que plantar o milho em consórcio com leguminosa que vai melhorar a qualidade alimentar do animal. Seria qualquer leguminosa. E vai deixar um monte de nitrogênio já no solo. Entendeu? Então para a região dele, seria isso. Eu acredito que vocês aí têm como orientar ele, mas eu acredito que ervilhaca, sei lá, eu aqui conversei com a Embrapa Pelotas, e nós vamos estudar agora milho, vou plantar milho com 2 tipos de trevo, aquele estilosante Campo Grande também, não para, tem que desenvolver um modelo para a região. Certo. Então, senhor Ivo, gostaria de agradecer aqui a todos os que nos enviaram perguntas e que assistiram aqui a nossa live. O professor Jean Pocente vai entrar aqui para fazer algumas considerações também. Obrigado a todos aí que enviaram perguntas e tenham um bom dia. Ok, obrigado, Cássio, pela condução aí, pela moderação, né? Muito bem. Em nome do grupo PET Agricultura Familiar, Conexões dos Saberes, o TFPR Campos Doisinhos, também a gente agradece, seu Ivo, a excelente explanação que o senhor deu para nós. Né? A gente entende algumas dificuldades que a gente tem no âmbito da internet, sobretudo o senhor está na fazenda, a gente agradece também à empresa Iberá Sementes, a qual o senhor é consultor, que nos cedeu aí na faixa do 0800, né, o seu tempo, para o senhor poder estar colaborando conosco, com os nossos alunos. Certamente tem vários professores nossos, docentes aqui da universidade, que estão assistindo, né, essa sua vasta experiência, seu Ivo, e também essa sua live, ela vai ficar gravada, né, no canal do YouTube aqui, conforme nós comentamos antes, e o pessoal vai acessando, vai colocando comentário e assim por diante. Seu Ivo, como uma última pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, eu vi que o senhor já comentou, o senhor adiantou um pouco o assunto que eu iria lhe perguntar, mas dentro da sua experiência do alto dos seus 60 e poucos anos, cabelos brancos, os quais eu respeito muito, né? Quando eu vejo uma pessoa que tem mais experiência, na verdade, e a gente tem muito a aprender com as pessoas que têm mais experiência que a gente, nós somos aqui formadores de mão de obra, nós somos formadores de engenheiros agrônomos, de zootecnistas, de engenheiros florestais, outras engenharias, inclusive, que a nossa universidade também forma. E o que o senhor, enquanto profissional que está aí do outro lado, espera dessas gerações novas, né, principalmente de agrônomos? Vou puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha daqui, que também sou engenheiro agrônomo, né? Apesar que sou engenheiro agrônomo formado ainda do tempo antigo, nós não tínhamos a internet era tela preta naquela época, na verdade. O que o senhor espera do ponto de vista dos novos engenheiros agrônomos que chegam no mercado aí? O que eles têm que buscar e o que nós, enquanto docentes, né, temos que fazer para diminuir um pouco, talvez, essa distância que exista da universidade e da realidade que existe no campo aí, se é que existe essa diferença? Olha, eu particularmente acho que existe uma distância muito grande. Eu gosto de trabalhar com as universidades. Eu sempre tenho professores da UEPG em Ponta Grossa que me chamam de carcomano pedindo para eu sempre levar novas opções, novos estudos, de novas práticas agrícolas. Então, eu acredito muito que o pessoal de agronomia que está saindo hoje da universidade, ele tem que começar a estudar um pouquinho mais, que agora ele vai para a realidade, e a realidade não está fácil. Então, tem que
tem que se especializar, tem que aprofundar, não queira também aprofundar em tudo, mas se ele buscar uma linha, eu vou ser um fantástico agrônomo de correção de perfil, de palhada lá, que ser ótimo. Ou eu vou buscar outra linha, vou trabalhar com agroquímico, ele tem que aprofundar para poder orientar direito. Eu sempre faço uma colocação assim, ó, se eu estou sob uma laninha, vou plantar trigo, de 2 moléculas que eu tenho para TS, para tratamento de semente, para VNAC, para controle de pulgões, que transmite a virose. Vamos pegar os produtos antigos aí, ó, tiametoxan e o imida. Qual eu uso? Pergunta dentro da universidade, professor, para ver. Um é 5,8 vezes mais solúvel do que o outro. Então, se eu tenho um ano muito chuvoso, qual uso? Se eu tenho um ano muito seco, qual uso? Então, é nesse nível de detalhe que o professor tem que se especializar. Se você perguntar para um jovem formado, hoje, qual é a solubilidade, professor? Eu também sou dos livros e da busca constante, o aperfeiçoamento. Se você pegar, qual é a solubilidade da atrazina? Como assim? Não, lá no Xingu, onde eu plantava milho e safrinha, eu usava atrazina com... Falar 2 nomes comerciais aí, não estou fazendo propaganda, que eu esqueci o ativo, o mecanismo e o ativo do Soberano. Então, ia até uma altura com uma dose de atrazina e depois só Soberano, porque a meia-vida da atrazina é muito longa. E aí, lá na frente, como eu tenho um período de 4 meses sem chuva, ela está lá. A hora que eu plantar de soja, pode ter queda na produção, devido ao estudo da meia-vida de cada molécula que eu vou usar. É nesse sentido que o pessoal tem que se aprofundar. Perfeito, seu Ivo. Ok, perfeito, entendo as suas colocações, isso é muito interessante que o senhor deixe isso aqui registrado para nós, né? O quanto que nós, enquanto universidade, e várias universidades que formam profissionais aqui, a gente tem que manter essa busca constante, né? De não somente ensinar, mas saber o porquê que está ensinando aquilo ali, porque é a realidade que o mercado, principalmente o mercado de trabalho, o setor produtivo está exigindo dos nossos alunos aí fora. Seu Ivo, mais uma vez, eu lhe agradeço sobremaneira, né, a sua disponibilidade de tempo, né, em nome do Grupo PET, Agricultura Familiar, em nome da UTFPR Campos Dois Vizinhos, nosso curso aqui de agronomia, curso de zootecnia, curso de engenharia florestal, curso de biologia também nós formamos aqui, então, além das outras engenharias, como engenharia de bioprocessos, engenharia de sistemas, né? Então, na verdade, o nosso campus aqui de Dois Vizinhos tem buscado se tornar uma excelência nas ciências agrárias, e isso a gente tem feito, graças a Deus, graças ao esforço, né, de muitos colegas professores aí, multidisciplinares, que têm, né, tentado buscar. E a gente está à disposição aqui em Dois Vizinhos, né, para aquilo que o senhor precisar. A gente futuramente, se for necessário, assim, a gente pode estreitar as relações com pesquisas e assim por diante. Nós estamos à disposição. Seu Ivo, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua participação, muito obrigado pela sua empresa, Iberá Sementes, né, ter nos liberado. A gente agradece a todos por essa live e um bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, espero se ter colocado, pelo menos, se não no solo minhocas, mas minhocas na cabeça das pessoas. Muito obrigado, bom dia. Perfeito, bom dia.